capítulo 6, versículo 16. Nós somos gratos a Deus, porque nele nós encontramos recursos. Quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse assim: tem de bom ânimo, as coisas serão mais fáceis para vocês. E porque as coisas são mais fáceis para nós, segundo Reis capítulo 6, porque nós não estamos sozinhos. Amém? Ele não disse que aqui deixaria um jardim ou um oásis. Não. Ele disse que ele estaria conosco, para que nós fôssemos capazes de passar por todas as coisas, com muita sobriedade, muito equilíbrio. Segunda Reis capítulo 6, versículo 16. E ele disse: não temas. Quantas vezes você já ouviu isso na Bíblia, não é mesmo? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Podemos assentar. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei qual é o dia que você está vivendo. Mês e ano. Não sabemos qual é o dia da nossa partida, mas sabemos o dia do nosso nascimento. Sabemos algumas coisas e outras desconhecemos. Qual a importância disso? Precisamos estar ligados com Deus de tal maneira, e eu não falo dessa ligação de apenas de uma forma simpática ou de uma forma apenas presencial, mas eu falo de uma ligação tão íntima que nós possamos ouvi-lo, dando a cada um de nós a direção que nós precisamos. Nós temos vivido dias em que até mesmo um ano, um tempo onde tudo é muito rápido, onde tudo tem que ser mais prático, porque os dias são corridos. As pessoas perderam a habilidade de esperar, perderam a habilidade de ouvir, perderam a habilidade da paciência. E as pessoas, quando vão relacionar-se com Deus, também querem que as coisas sejam rápidas, sejam da sua forma. Ah, mas eu orei e não aconteceu. Ah, mas eu orei e não veio. Mas orou quanto? Quanto tempo que você está orando? Quanto tempo que você está pedindo? Já provocou a mudança necessária para que a resposta venha? Deus já está satisfeito com o seu comportamento para que Ele possa colocar a resposta? E aí você olha os crentes um tanto frustrados, porque já desistiram de orar, já desistiram de esperar, já desistiram de confiar, se esquecendo que o céu tem a sua maneira de trabalhar. E as coisas reveladas são minhas e suas, e as ocultas são de Deus. As coisas ocultas de Deus e as que Ele quer que nós saibamos, Ele nos dá direções. Mas não são todas as pessoas que são sensíveis às direções de Deus. Por quê? Porque o coração puxa para um lado, o lado da soberba, da arrogância, do egoísmo. O mundo puxa para o lado dele, o diabo puxa para os dois. E o Espírito Santo fala conosco. Mas muitas vezes nós temos um comportamento tão romanceado do Evangelho. Isso é um equívoco fatídico. O seu relacionamento com o Evangelho não pode ser um romance. Tem que ser pautado na realidade. Existem pessoas que, quando elas se convertem, elas caem numa dimensão de romantismo, achando que acontece, que vai, que tudo. Jesus não veio criar um relacionamento romanceado com o povo. Não. Jesus veio gerar um povo tão bravo, tão feroz, tão destemido, que nada tem a ver com romance.
E aí o que acontece? Quando os crentes vão enfrentar a lida e a vida, eles ficam zangados, ofendidos e tristes e totalmente inertes diante da situação. Por quê? Porque vê a vida de uma forma romanceada. São sensíveis demais, são acomodados demais, são zangados demais, são frágeis demais. E aí tudo o que acontece na vida dele toma uma maximização horrorosa. E aí você fica olhando para a Bíblia, para os heróis e para as pessoas que viveram, aí você pensa assim, peraí, tem coisa errada aí. Por quê? Porque o Evangelho ele vem para nós para nos fortalecer, para nos arregimentar, para que sejamos duros conosco, firmes conosco. Porque se você olhar na Bíblia, não teve uma pessoa que caiu que não cedeu a si mesma. Se existe alguém que você tem que enfrentar, é você mesmo. Se existe alguém que você tem que aprender a dizer não, é para você mesmo. Por quê? Porque Deus traz do céu para nós toda a condição de sermos livres, guardados, protegidos. Mas nós temos que estar ligados, em sintonia com toda essa graça que nos foi liberada. Às vezes você está lá assistindo um filme e aí você diz assim, eu não gosto de drama. Não gosto de drama, não gosto de ficar triste. Mas tem gente que faz da vida um drama. É ou não é? Tudo maximiza, tudo ganha uma proporção, tudo fica de uma maneira gigantesca. Estão com os olhos fechados e abertos para onde? Apenas para aquilo que querem enxergar. O seu universo é maior do que o que você pensa. Muito maior. E você tem que se dar conta disso. Eu quero nesta noite meditar com vocês sobre o Deus de Eliseu, que é o mesmo Deus meu e seu. A diferença é que muitos de nós não temos a visão de Eliseu. O Deus não muda, meu irmão. Nosso Deus é imutável. Ele continua livrando, abençoando, prosperando, salvando. Ele continua curando. Só que a raça é outra. Antigamente se tinha uma raça. E hoje o que é que nós temos? Uma nacionalidade. Quando Pedro quis consolar a igreja, diz, opa, coisas ruins têm acontecido no mundo inteiro. Vamos acordar, vamos parar de fazer drama. O que o diabo leva de vantagem? Você olha para o seu problema, você se sente maniatado por ele, você vê se menor do que o seu problema, pronto, o inferno já ganhou. Por quê? Porque a sua ótica está totalmente resumida e detida. Ela está aprisionada. Onde estão aqueles com visões? Onde estão aqueles que conseguem enxergar além dos limites, aonde a visão humana alcança? Onde estão os profetas da nossa época? Onde está a palavra profética? Onde estão aqueles que diz, Senhor, eu te dou graças porque o pior não aconteceu. Senhor, eu te dou graças porque isso. Senhor, eu te dou graças porque aconteceu algo ruim, mas o Senhor me faz forte. Senhor, eu te dou graças porque eu estou de pé. Senhor, eu te dou graças porque eu tenho a palavra. Senhor, eu te dou graças porque anjos estão ao meu redor. Mas aí nós caímos numa lástima, caímos numa dramatização, e alguns de nós daríamos certo para escritores de livros românticos ou filmes dramáticos e até mesmo atores principais. É ou não é? A questão é, você vive de dó? Eu vivo de dó? Não. Eu vivo de força. E você também. Eu não vivo de romance. Eu vivo de realidade. Você não vive de romance. Você vive de realidade. Você está no mundo. Você tem que se preparar para essa realidade. É isso que nós precisamos entender. O que está derrubando os crentes não é o diabo. Não é Satanás. Não, Satanás está de férias em algum lugar por aí. O que está derrubando os crentes é a
excessiva sensibilidade. É isso que está derrubando os crentes. Por quê? Porque se você olhar para a Escritura, eu vos dou poder para pisar na cabeça de escorpiões, de serpentes. Eu vos dou poder. Se você pisa na cabeça do diabo, você não vai pisar no seu ego. Se você pisa na cabeça de escorpiões, você não vai pisar no seu eu. Você não vai pisar na sua vontade. Peraí, existe discrepância. O que está derrubando os crentes é esse romantismo que foi inserido dentro deles, que quando eles saíssem da água do batismo, tudo ia ser cor-de-rosa. Imagina tudo cor-de-rosa, que horrível que ia ser. Você ia enjoar de tanta ver uma cor só. Tem que existir o vermelho, tem que existir o verde, tem que existir o cinza, tem que existir todas as cores, tem que existir todos os dias, tem que existir todas as horas, porque Ele é Deus, e não importa se é uma hora boa ou uma hora ruim, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele é Deus. E você, em nome de Jesus, se você é uma pessoa que vive um romance, saia disso. Entra num cenário de realidade. Você não está num oásis, você está no mundo. O mundo jaz no maligno. É a esposa sensível de um lado, é o marido insensível do outro, e também com uma conotação de sensibilidade ao extremo. É tudo sensível. Meu irmão, você precisa entrar dentro do contexto da realidade. Você precisa ser mais firme, mais convicto, mais forte. Abra os seus olhos. Comece a enxergar as coisas que você deve enxergar. A Bíblia diz assim no versículo 8. Diga, tempo de guerra. Essa é uma das coisas que você às vezes não leva em consideração. Satanás está em guerra com você. Ele está em guerra com você. E a guerra dele existe diversas maneiras de ele guerrear. Uma delas é trabalhando camufladamente e escondido. E a hora que você se dá conta, você só fica sabendo da tragédia. Essa é a guerra que Satanás mais gosta de fazer. Lembra de Neemias? Quando o inimigo ele é evidenciado, ele perde a força. Ele gosta de trabalhar camuflado, no lar, na vida dos filhos, no casamento, escondido, imperceptível, porque é a maneira que ele tem de ganhar vantagem. Você está em guerra, eu estou em guerra, todos nós estamos em guerra. Guerra contra quem, diz Paulo em Efésios capítulo 6. O demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. As ciladas de Satanás. O que é cilada? Algo que está oculto, que está escondido, que não dá para ver. A Bíblia diz assim que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. E consultou com seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Fez uma estratégia de guerra. Satanás tem estratégia, irmãos. Ele vai usar tudo o que puder contra você e contra mim. Pecado, isso é claro, não precisa nem dizer. Mas omissão. Inércia. É o que mais Satanás anda usando no momento. Por quê? Porque a palavra diz assim, se você não sabe fazer o bem... Se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Aí ele entra com legalidade aos omissos, aos inertes, aos morosos. Que fica? Vou esperar Deus falar. Mas não basta? Quantos livros você tem aí? Não basta? O que é que você está esperando Deus falar, se o verbo já veio? Essa é a questão desse romance criado na mente de alguns cristãos. Está aqui. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Satanás tem estratégias contra a minha vida e contra a sua vida. Qual é a vantagem que eu tenho contra ele? Eu estou com os meus olhos e os meus ouvidos abertos. Os meus ouvidos estão ouvindo o que Deus está dizendo. E os meus olhos estão vendo o que Deus está fazendo. Essa é a sua vantagem e a minha vantagem. A Bíblia diz assim no versículo 9. Mas o homem de Deus... Tem homem de Deus aqui?
Tem mulher de Deus aqui? Onde Eliseu estava, o Senhor falou com ele, dizendo: existe estratégia de guerra contra meu povo. Você sabe que aqui Jeroboão, ele não era assim com Deus, né? Ele não era um rei que tinha a simpatia de Deus. Mas Deus fez isso por causa de Eliseu. Deus faz tanta coisa por causa, às vezes, de uma pessoa. Não salvou a humanidade por causa de Noé? Por isso você não está sozinho na sua luta e na sua peleja, não é mesmo? Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Você sabe que o rei de Israel, ele não ouvia Eliseu, né? Ele era filho de quem? De Acabe. Ele não ouvia Eliseu. Quando Eliseu falava de conserto, quando tinha que atentar para a palavra escrita, só que ele era beneficiado do livramento. O que você entende aqui? Deus fazia aquilo por causa de Jorão? Por causa de quem? Eliseu, e por causa de Israel. O rei não estava assim com Deus. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E quanto ele tem livrado. Quantos ele tem livrado. Quantos livramentos você tem recebido. Eu tenho recebido. Quantos livramentos a sua família tem recebido. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Quantos perigos você já passou na sua vida? Consciente ou inconsciente. E você saiu ileso. Porque Ele é Deus. E é isso que nós temos que entender. Que Deus é o Deus de livramento. E nós temos que estar. O rei não era tolo nem nada. Ele não queria obedecer à palavra. Mas ele queria tomar proveito da profecia do livramento. Da revelação do livramento. Onde é que os sírios estão? Tal, não vamos passar ali. E ele se guardou inúmeras vezes. Eliseu livrou o rei da queda e da guerra. Mas não livrou ele do inferno. Tem muita gente que na terra recebe muita coisa de Deus, mas não consegue livrar a própria alma do inferno. Por quê? Porque não atenta para o mandamento, não atenta para a palavra, não ouve a voz de Deus, não coloca a vida diante do altar de Deus. O rei era beneficiado da palavra, da revelação, do discernimento, do Espírito, mas não queria saber de compromisso, mas era beneficiado. Eu e você precisamos entender que não adianta nós recebermos livramentos de Deus nesta terra, se não estivermos a fim do principal livramento, que é tirar a nossa alma de condenação, de uma maneira definitiva. E eu sirvo ao Senhor Jesus e só a Ele. Não tem pecado, não tem adultério, não tem prostituição, não tem mentira, não tem cobiça, não tem inveja, não tem eu, não tem velha criatura, não tem nada. Porque eu não vou livrar só meu corpo, é a minha alma que vai ser livre. Essa é a maneira de nós nos portarmos e a maneira que agradamos a Deus. Deus não quer simplesmente livrar o seu povo do perigo, mas quer livrá-lo do inferno. Por isso enviou Jesus para morrer por mim e por você, para que nós não mais vivêssemos em condenação. É ou não é? Pedro escrevendo disse que às vezes alguns acham que a demora de Cristo acontece para que alguns sejam salvos. Será que alguns de nós aqui estamos retardando a volta de Jesus? Será que você, estamos agoniados para Jesus voltar? E Ele ainda não voltou? Por causa do morno que está no nosso meio. Por causa de um moroso que está no nosso meio. E Pedro diz que aqueles que Ele quer que seja salvo, Ele não vai voltar enquanto não cumprir. Olha o amor de Deus por você. Olha o cuidado de Deus pela sua alma, pela sua vida.
Olha a responsabilidade de Deus a respeito de você, tirar você do inferno e fazer com que você vá para o céu. Será que essa é a minha responsabilidade? Será que nós estamos ligados junto com a responsabilidade do Senhor Jesus? Aqui você vê o Deus que livra Israel sem Israel merecer, que livra Jorão sem Jorão merecer. O Deus do livramento. Se Deus fosse olhar para mim e para você quando nós estávamos precisando de livramento e fosse olhar para tudo que havia dentro de nós, Ele não teria nos livrado. Só que Ele viu o hoje. Ele olhou o agora. Ele vê você hoje recomposto, sóbrio, equilibrado, fazendo o que é certo, atentando para aquilo que é certo. Ele teve misericórdia tanto de mim quanto de você e nos tirou de onde nós estávamos, quase consumidos pelo pecado que havia dentro de nós, e nos trouxe para onde nós estamos. Agora, se você aqui, diferente de alguns de nós, acha que você não deve nada a Deus, tem gente que acha que não deve nada a Deus. De que maneira? Critica um, critica o outro, aponta um, aponta o outro. Ele acha que não deve nada. Se você sabe o tamanho da sua dívida, se você sabe que você está aqui só pela misericórdia e graça dele, você não aponta, você não critica, você não condena, você não fica com comparações, você não se sente grande, nem se sente melhor, nem se sente superior a nada e a ninguém. Existe dentro de você uma humildade, uma humildade sem medida, uma humildade tamanha, onde você sabe que todos os dias você precisa dele, Ninguém aqui é melhor que ninguém. A mulher não é melhor que o marido não é melhor que a mulher, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos salvos por um mesmo sangue, todos nós fomos redimidos por uma mesma cruz. Nenhum de nós. O que me deixa pasmo às vezes é olhar o comportamento de alguns crentes que se acham melhor do que os outros, que se esquecem dos livramentos que receberam, que se esquecem que se hoje está de pé, porque ele veio, ele pôs de pé, ele fez curativo, ele limpou os joelhos, limpou os pés, limpou a mente, fez tudo. E aí eles se sentem tão frágeis, tão sensíveis, que tudo os incomoda. Tudo faz com que eles optem pela desistência. Não vou. Por que o Senhor te tiraria das trevas e traria para a luz? Para você ser forte. Para você dar conta do recado, meu irmão. Você está dando conta do recado? Será que você anda tropeçando? Crises, surtos. Você foi livre do inferno. Você vai cair agora no reino. Espera aí, isso é loucura. Você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para a sua vida fluir. Ouça os avisos de Deus a você. Ouça o que Deus fala contigo. Eliseu ouvia de Deus e passava adiante. Eliseu ouvia de Deus, vou falar de novo, e passava adiante. Você tem passado adiante os avisos? Ezequiel 3:33. Se o ímpio for condenado por falta de aviso, você tem parte na condenação dele. Avise, fale, faça tudo o que você puder. Avise. Versículo de número 10. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali nenhuma nem duas vezes. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu fui livre, você foi livre e nós fomos livres. Todos os dias o Senhor tem nos livrado. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de uma pessoa que tem livramento. Cara de gratidão. Cara de pessoa que está em dívida. Cara de quem está animado. Cara de quem está no lucro. Nós estamos no lucro. Por muito menos gente lá fora está perecendo. Filhos estão morrendo. Por muito menos gente estão estrupiando a vida. E eu e você temos um Salvador. Alguém que nos protege. Alguém que nos guarda. Alguém que nos livra todos os dias e horas do dia.
Eu e você temos um livrador. Temos um libertador. Amém? E a Bíblia diz assim, que o rei da Síria ficou perturbado, por causa que as estratégias dele não davam certo. Satanás fica mais perturbado do que é, porque ele não consegue fazer você desistir, fazer você desanimar. Quando ele olha para você e você está ali no último gole de graça, no último suspiro do favor, na última respiração da misericórdia, ele diz, pronto, esse está no papo. Aí você olha para o alto e diz, Senhor, o inferno fica perturbadíssimo, porque um filho clamou ao Pai. E ele vem montado nas asas dos querubins, em meu auxílio e em seu auxílio. E ele vem socorrer-te, ajudar-te, sustentar-te. Este é o Deus que você serve. Este é o Deus que tem estado contigo. O Deus que ouve o seu clamor. O Deus que atenta para o seu pedido de socorro. O Deus que você diz a Ele, Senhor, não deixe fazer o que eu quero. Livra-me da minha vontade, Deus. Eu não estou apto neste momento para decidir. Eu não estou apto neste momento para escolher. Senhor, me salva daquilo que eu sinto. Me salva daquilo que eu acho que é certo. Quantas vezes nós oramos assim? Deus, por favor, me socorra. Deus, me livra do que existe dentro de mim. Salva-me de mim mesmo. Não foi uma nem duas vezes que nós já fizemos esse tipo de oração. Clamando, conhecedores, discernidos daquilo que existia dentro da gente. E nós clamamos e pedimos a Deus, nos socorra, Senhor. Me socorra, me socorra, me socorra. E assim é o nosso Deus. Ele tem livrado seus filhos, seus parentes, seus cônjuges, seus netos, todos os dias. Você é grato por isso? Você é grato por isso? Sabia? Que mesmo sem alguns deles merecer? Você sabia disso? Eles estão lá fazendo o que querem, e ali está o anjo do Senhor. E os demônios e as miríades dizem, o que você faz aqui? E o anjo responde, ele tem um intercessor. Ela tem uma intercessora. É isso que o inferno odeia. É esse amor, é essa misericórdia, é esse compromisso. O compromisso de Deus comigo e com você. E aí eu te pergunto, como é que eu não vou ser compromissada com um Deus assim? Como é que você não vai ser compromissado dos pés à cabeça, da alma e espírito, pensamento, sentimento, vontade, inteirinho, integralmente, comprometido com a vontade dEle, com a palavra dEle, com o querer dEle, com a direção dEle, mesmo que eu e você caminhemos chorando, semeando a nossa semente, chorando, sofrendo. Por quê? Porque a nossa aliança com Ele é maior que as nossas lágrimas, é maior que os nossos sentidos, é maior do que aquilo que sentimos. E a Bíblia diz assim, que o inferno fica perturbado. Então o rei, ele averigua se existe um traidor ali no meio. Existe alguém que está traindo, que está contando os meus segredos. Então aparece um servo. Ele diz, não é nada disso, rei. É que essa família tem um homem que ora por ela. Essa família tem uma mulher que ora por ela. Essa família tem um filho que ora por ela. As suas estratégias estão sendo derrubadas porque tem alguém que não está agindo segundo a comoção humana. Tem alguém que não está fazendo a vontade própria. Tem alguém que está interessado no que o céu pode fazer e não naquilo que a terra já fez. Você fica aí, preocupado naquilo que a terra fez, Satanás já fez.
Agora a questão é o que é que o céu pode fazer. A tragédia já está feita, o problema já está feito. E aí tem crente que fica remoendo o passado, remoendo o que foi. Parece que as obras do diabo são muito mais enaltecidas do que aquilo que Deus pode fazer. O que o diabo fez, você já sabe, meu irmão, já está aí. Você já está chorando por isso, você já está sofrendo por isso. Agora, anima-te. O que é que teu Deus pode fazer? O que é que Ele pode ministrar sobre a sua vida? No que você pode ser útil para mudar essa situação? É isso que deve te importar agora. E não o que foi. Já está aí, já. Você não orou, não pensou? Já foi, acabou. Acabou. Agora é com Deus. Agora é com Deus. Olhe para a sua situação. Não assuma o mesmo comportamento dos demais. Não haja segundo todo mundo vai pelo mesmo caminho. Seja você aquele que derruba as estratégias de Satanás. De que maneira, pastora? Renunciando, abnegando, se humilhando, orando, jejuando, clamando, aprendendo. É assim. É assim que derruba-se as trevas. É assim que você derruba o mal. Essa notícia faz mal para quem? Para qualquer um, mas para você não. Para você serve de combustível. Tá, diabo, eu vi o que você pode fazer. Agora você e todo o inferno vai ver o que o meu Deus pode fazer. Tá. Desviou, já desviou. Tá, o diabo fez, e agora? Você vai ficar em luto? Vai ficar como se você estivesse chorando em roda de um sepulcro? E o seu Deus? Porventura encurtou-se o braço do Senhor? Ele não é Deus para agir, Ele é. Só que onde estão os seus instrumentos? Onde estão aqueles que se põem na brecha? Onde estão os que clamam? Onde estão os que buscam? Onde estão os que estão prontos a renunciar, a fazer história? Para com esse negócio de romance, crente. Tem crente que o que segura ele em Cristo é a amizade que ele tem na igreja. Papagaio. É ou não é? O que segura ele é a amizade que ele tem na igreja. Ô irmão, para de romance. Para de romance, meu irmão. Você reparte de um corpo marcado pelos algozes do pecado, mas é um corpo ressurreto. Esse é o corpo de Cristo, um corpo glorificado. O elo que você tem que ter com Cristo é a palavra, não é a amizade. É muito triste quando você olha para um cristão e você percebe que a maior ligação que ele tem com Cristo é a amizade com os irmãos. É muito triste isso. E quando é que isso é enxergado? Quando algo abala na amizade e ele esfria espiritualmente. Alguém faz alguma coisa para ele, ou ele entra em desacordo com os seus PGs, ou alguém fala e ele... É triste ou não é? Você já parou para prestar atenção? O que é que te liga a Cristo? Qual é a sua aliança com Ele? Para prestar atenção um pouquinho. Pastora, a minha aliança é porque a minha mulher vem na igreja, eu venho também. Meu pai vem na igreja, eu venho também. Eu acredito. Que muitas pessoas, a aliança que elas têm com Cristo é um elo familiar. O pai e a mãe vêm, eles vêm. O cônjuge vem, eles vêm. Esse é o elo. Esse é o elo que eles possuem em Cristo. E a palavra do Senhor diz assim, que eles disseram, não. Versículo 12, é Eliseu, parte B, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. No teu recôndito, até teus pensamentos são sabidos por Eliseu. Então não adianta correr. Não adianta fazer planos. Que gostoso, hein? Que gostoso. Se você pudesse ouvir um anjo dizer
aos principados, aos governos. Não adianta. Não adianta montar estratégia, com ele não funciona. Se você montar uma queda do pecado, ele vai buscar a santificação assim que for tentado. Se você montar uma estratégia de orgulho, assim que ele perceber que ele está caindo no orgulho, ele vai se humilhar. Se você montar uma estratégia, qualquer estratégia, o que tem nele é maior do que aquilo que você vai montar. É maior que qualquer estratégia. É isso. Quando Eliseu, no versículo 16, fala para o moço: maior é o que está conosco, muito mais. É assim que funciona. É assim que funciona. Maior é o que está em você do que a sua crise conjugal, do que a sua vontade de abandonar tudo. Maior é o que está com você do que toda a embriaguez emocional, do que toda arrogância, toda soberba, todo desejo. Ele é maior porque ele governa. É isso que Eliseu queria dizer. É isso que o servo dele não pôde entender muito bem. Porque o grande estava com Eliseu desde o princípio. A diferença de Eliseu e Elias, que Eliseu era um homem muito piedoso, muito misericordioso. Elias não, Elias por muito menos já mandava fogo descer do céu e destruir todo mundo. Eliseu era misericordioso, era piedoso, sóbrio, equilibrado. Não que Elias não fosse, mas Elias era muito mais misericordioso. Muito mais Eliseu do que Elias. Agora, a palavra do Senhor diz que maior era aquele que estava com Eliseu do que todo o exército da Síria. Maior é aquele que está com você do que todo o exército que se levanta contra você. Quando você fala glória a Deus ou você quer afirmar isso, é só uma questão de romance? É romance? Deixa eu te explicar o que é romance. Você gosta de ouvir, faz bem para os seus ouvidos, mas na hora H lá, ó. Que o céu diz, abnega, cala a boca, renuncia, humilha, você se levanta, se ufana, se ensoberbece e faz do seu jeito. Isso é romance. Hein? O Deus de Eliseu não é Deus de romance. O Deus de Eliseu é Deus de livramento, é Deus de realidade. Quando está na igreja e ouve falar-se desse Deus, aleluia, glória a Deus, que coisa linda, maravilhosa. Mas a hora que está lá numa discussão conjugal, não fecha a boca. A hora que está lá num problema, não se humilha, não renuncia. Para de falar glória a Deus se você não o glorifica lá na sua casa, no seu trabalho, na sua situação. Isso é romance de folhetim. E o evangelho não é romance para ninguém. Você glorifica a Deus quando você está lá, diante do pecado, e você diz, não, maior é que está em mim. Quando você está lá, com aquela discussão fervilhando, e você tem todas as cartas na mão, como um jogador, para derrubar o cônjuge, e você diz, não, eu não entro nessa, Satanás. Você glorifica a Deus como a sua língua está coçando para falar, coçando para responder, e você glorifica a Deus silenciando e diz, não Senhor, não Senhor, não. Igreja, para de romance. Para de romance. A vida é real. O evangelho é real. Não brinque de crente. Que a glória que você dê a Deus seja maior do que glória a Deus. Apenas palavras. Porque na verdade você o glorifica lá. É lá que você o glorifica. Dizendo não para o pecado. É lá que você o glorifica. É lá que você o glorifica, sendo um embaixador do céu dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio dos seus amigos, diante das pessoas. É ali que você glorifica a Deus. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está contra você. Você tem glorificado a Deus? Hein? Você tem glorificado a Deus e pensado, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Eu quero glorificar o Senhor por meio da minha vida, por meio da minha estrutura,
Por meio de tudo que tenho recebido, eu quero glorificar o teu nome. Porque eu sou o maior investimento nessa terra. Você é o maior investimento que Deus tem. O maior investimento. A Bíblia diz assim. Ele disse, onde é que está Eliseu? Está em Dotã. Olha só. A ignorância do rei. Presta atenção aqui comigo. O profeta sabe o que o rei diz na sua recâmara. Um profeta que sabe o que o rei diz na sua recâmara, não vai ter o livramento de um exército contra ele. Mas sabe o que acontece? O que os crentes não têm, as trevas têm. Persistência. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Vai que dá certo. O diabo sabe que você foi tirado de lá. Que você foi arrancado das trevas. Mas ele diz, vai que dá certo. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Vai que. O rei sabia que Eliseu tinha alguém a favor dele. Ele não era alguém como uma pessoa comum. Mas ele tentou. E é o que o diabo faz. Ele tenta. Tenta fazer você cair, tenta fazer você desanimar, tenta fazer você entristecer, tenta fazer você sair do caminho, tenta você sair da direção de Deus. Ele tenta. Ele tenta. Agora vamos ver quem é mais forte, não é não? Quem é mais forte na sua vida, Deus ou o diabo? Quem é mais forte na sua vida, Deus ou o diabo? O diabo, pastora. Porque se ele coloca diante de mim uma cobiça, eu cobiço. Se ele coloca uma situação de soberba, eu me soberbeço. Se ele coloca uma situação para eu falar, eu falo. Então, essa é a verdade. Aí fica romanceado. Não, está amarrado. Em nome de Jesus. Quem é maior na minha vida é Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Não falo romance de folhetim. Pelo menos sendo sinceros, nós temos uma chance. É ou não é? A verdade, ela nos dá uma grande... Não, peraí. Eu confesso que dentro da minha casa, o diabo me ciranda, eu confesso que diante de um problema conjugal, quando eu vejo o meu cônjuge daquele jeito, eu vou e faço tudo que o diabo quer que eu faça. Custa confessar. Custa sermos verdadeiros. Não, eu confesso que quando a coisa está boa para o meu lado, eu sou uma bênção. Mas quando mexe em alguma coisa, eu já maximizo. Já fico falando, oh Deus, por que eu? Oh Deus, por que eu estou passando por isso? Oh, eu não aguento mais, o senhor conhece a minha limitação. Eu não estou aguentando mais, hein? Já passou 3 dias, eu não estou aguentando mais. Passou 4, eu não estou aguentando mais. Eu confesso que a minha resistência é pouca. Custa confessar? Não custa. Eu não é? Não custa, irmãos. Porque a sua confissão faz cair as trevas. Chega de romance? Chega de romance? Chega de contos que se contam? Realidade. Continuando, versículo 14, ele envia para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. Cercaram onde Eliseu estava, de noite. O diabo gosta das trevas, ele gosta do período noturno, por isso que a palavra do Senhor diz que nós precisamos tomar muito cuidado, Jesus dizendo que o inimigo semeia o joio durante a noite, os períodos de trevas. Dotã é cercada. O servo de Eliseu, que não era Geazi, porque Geazi havia cometido algo ruim, o moço, provavelmente inexperiente, levanta de manhã e já sai para fora. Não sei o que ele queria fazer. Não pergunto para mim, pergunto para ele. E aí ele sai para fora. Os apressados, os ativistas, eles têm um ponto negativo. Qual é o ponto negativo? Eles fazem aquilo. Eu vou falar uma coisa para você. É muito interessante assim, sabe? Hoje na escola dominical nós estávamos fazendo isso. As pessoas, elas têm o costume lá fora
de fazer uso de algumas dinâmicas. Por exemplo, ativismo, logística, e ser arrojado, e dá certo, porque é o mundo. Aí eles chegam em Cristo, eles querem fazer da mesma maneira. São apressados. Né? Eles não chegam diante de Deus e desencarna. Agora é apenas uma ovelha, recebendo a orientação e instrução do bispo pastor. Não. Porque no meu trabalho eu faço assim, vai dar certo assim também. E eles são assim, apressados, dinâmicos demais. Não ponderam, não são prudentes, não pensam, não são sóbrios, não são equilibrados. Lá no mundo pode dar certo, é o perfil para vencer lá fora. Foi ele que te habilitou, mas com ele é diferente. Com ele é diferente. Então, muito cuidado. Quando você quiser dar uma guinada, você quiser mudar a sua vida, você quiser dar um novo curso nela, afinal ela tem dono ou não tem? Aí ele sai, o primeiro. E aí o que ele vê? Ele vê aquele exército enorme cercando onde eles estavam. Os apressados, aqueles que não vêm de Deus para o mundo, são aqueles que são mais frustrados, impressionados pelos exércitos do mal. Cuidado com a sua pressa, com o seu dinamismo, o seu imediatismo. Tipo, eu vou fazer isso porque vai dar certo, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Eu vou fazer. Você já orou? Já falou com Deus? Já ouviu Ele falar com você? Ele sai para fora. Aí ele vê aquele enorme exército. Ele não tinha visão espiritual. Então ele não conseguia saber quem é que estava com eles. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você não tem visão espiritual, procure ter. Porque é muito difícil você enxergar apenas o natural. Você precisa enxergar o espiritual. Aconteceu uma coisa ruim com você. O natural diz assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Será que é o diabo? Será que... O espiritual diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Alguma coisa Deus quer com isso. É ótica espiritual. É uma visão acima do natural. Ele não deixa se envolver apenas com aquilo que existe. Mas ele confia naquele que chama as coisas que não existissem como se já fossem. Eu amo esse versículo, pastora. Fala ele de novo. Romance. Esse versículo tem que funcionar na hora ali, que você está vendo tragédia, que você está vivendo chifrudo, que você está vendo a coisa de cabeça para o alto. Aí você olha e diz assim, os meus olhos, a minha pele está sentindo o que o diabo pode fazer, mas eu invoco e eu clamo a Deus que chama as coisas que não existissem como já fossem. Então agora eu começo a clamar a Deus e dizer isso. Seu Deus não é um Deus de romance. Seu Deus é um Deus de verdade. E você precisa começar a viver isso. Viver a palavra na íntegra. Viver a palavra de verdade. E a Bíblia diz assim que Eliseu chega perto desse moço e ele estava apavorado. E Eliseu fala assim, o que eu faço agora? Eu preciso que este moço que está comigo tenha a mesma visão que eu. Diga, Deus me fez enxergar para que eu seja um acusador. Correto? Não correto? Depende do ângulo que você vê. Pelo ângulo da Bíblia, incorreto. Mas pelo ângulo da verdade, correto. É o que acontece.
Todas as pessoas que enxergam mais, todas as pessoas que têm mais de Deus, a maioria dos crentes que têm mais vida espiritual, eles são afoitos para acusar, condenar, criticar, apontar o dedo, e isso, e aquilo outro. Se Deus te dá visão, não é para você criticar, condenar, é para você interceder, dizendo: Deus, abra os olhos, Deus tenha misericórdia, Deus faça a tua obra. É para isso que fomos chamados. Quantas vezes Deus te abre os olhos, quantas vezes Deus dá direção, Deus coloca, aplica, investe em você, para falar assim: não, agora minha filha vai ser sábia, ela vai ser regimentada, ela vai ficar quietinha, não vai criticar, não vai condenar. Agora meu filho, ele vai agir sóbrio, ele não vai ficar apontando, ele não vai ficar condenando. Vai lá, o crente faz tudo errado. Eliseu não podia ter dito para ele: você não está com nada mesmo, hein? Você não está enxergando os carros de fogo? Você não está enxergando as miríades de anjos que tem ao nosso redor? Se você não está enxergando, que você se vire. Quem não mandou você orar? Quem não mandou você buscar Deus? Quem não mandou aquele dia lá que eu estava orando, ó, e você estava lá fazendo palavra cruzada? Vamos dizer exemplo assim, né? Aquele dia que eu estava orando lá, e você? É o que os crentes fazem hoje. Quando Deus te abre os olhos, ou te dá algum talento, ou dom, ou mais do Espírito, são para aqueles que estão ao seu redor que têm menos. Você tem que entender isso, pelo amor de Deus. Ajudemo-nos uns aos outros. Ajudemo-nos uns aos outros. O céu está precisando de gente, pelo amor de Deus. O céu está precisando de gente, de ser humano. De gente que tem compaixão, de gente que tem misericórdia, de gente que tem dó de gente que ama a gente, de gente que levanta a gente. Nós não podemos ser uns contra os outros, nós somos contra o inferno, não contra nós, da mesma raça, do mesmo sangue, do mesmo Calvário. O céu está carente de gente. O que tem de irmão do pródigo dentro da igreja não está escrito. A igreja está lotada do irmão do pródigo. Que isso? Que isso? Eu preciso de você. Desde que você seja agente. Você precisa de mim. Desde que eu seja agente. É assim. Todos nós choramos, todos nós sofremos, todos nós passamos por limitações, passamos por situações. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos numa mesma luta, somos os mesmos soldados de um mesmo exército, de um mesmo general. E a pessoa que está com você também serve o mesmo Deus, está na mesma luta. Para de degladiarmos, para de darmos vantagem para as trevas. O Espírito Santo demora para poder levantar um pouquinho a autoestima de alguém, para dizer para ele ou para ela: eu te amo, viu? Eu te amo, Deus te ama. Aí vem um crente, outro filho de Deus, fala: você não serve para nada mesmo, tá vendo? Fomos chamados para desfazermos as obras, fomos chamados para trabalhar contra o nosso povo, contra a nossa gente, contra os nossos irmãos. Não somos todos nós do mesmo sangue, não somos todos nós projetados para a mesma obra, vencermos. Eliseu não se divide do servo. Eliseu traz ele para a mesma visão, com misericórdia, com súplica, com oração. Que não haja divisão entre vocês. Que não haja divisão no meio da família de vocês. Que não haja divisão. Você que tem visto, enxergado, você que tem recebido de Deus ótica, você que tem tido discernimento, clame e ora: Deus abre os olhos, Deus abre os olhos, Deus abre os olhos. Não divida o reino. Nem Satanás, que Satanás trabalha dividido. Quantos lares divididos porque um enxerga o outro não. Clame
para que haja a mesma visão na família, que haja a mesma ótica, não discuta, não briga, não vá para ringues malignos. Ora, clama, abre os olhos, Deus, tira a cegueira, Deus. Deus, eu não posso, mas tu podes. Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. É assim que funciona. E ele clama e disse: peço-te, 17, que lhe abra os olhos para que veja. Antes dos olhos abertos, veio a palavra profética. Mas são os que estão conosco do que os que estão contra nós. E então depois que a palavra de Deus desce no coração do servo, a oração é feita e os olhos são abertos. Quem sabe você nesta noite está precisando que os seus olhos sejam abertos. Quem sabe você está trabalhando contra Deus e não está percebendo. Quem sabe você não está ajudando nada e não está percebendo. Chega de partidarismo. Românticos frustrados. Porque quando eu me casei, eu achei que... Quando eu fui ter filho, eu achei que... você achou que você ia pegar ele no colo o resto da vida, ia dar mamadeira para ele, ia fazê-lo rotar, tirando tudo de ruim que existia dentro dele, os gases e tudo. Você achou que o resto da vida você ia levá-lo onde você for. Foi isso que você achou. Vamos perder um pouquinho o romance. Vamos perder. Agora, se nós somos pegos, desavisados, não é porque Deus não avisou. Quem aqui não sabe o versículo que Paulo escreveu? Quem casa, casa para a tribulação. Quem não conhece? Levanta a mão. Quem não conhece? Você reclama do que agora? Do que você está reclamando? Do que você está reclamando? Aí, fica todo romanceado, todo ofendido, todo chocado, agindo como uma madame. Uma madame. Tem gente que parece uma madame, uma dama. O céu não fabrica dama, o céu fabrica heroína. O céu não fabrica cavalheiros. O céu fabrica valentes, heróis da fé, pessoas arrojadas, fundamentadas e firmadas em Cristo, para fazer dar certo, para fazer valer. Aí fica aí, cheio de não me toque, porque eu fico me ofendida, porque eu fiquei ofendido 1 ano, fiquei ofendido 2 anos, pelo amor de Deus. Que isso? Ou você ajunta com Cristo, ou você está espalhando. Ou você é com Ele, ou você não é. Você está no mundo. Ninguém te falou isso aí? Ele está com você, Jesus. Mas você ainda está no mundo. Então você tem que ser mais valente. Você tem que ser mais valente. Os seus olhos têm que se abrir. Enxerga, enxerga, enxerga. Que eu vejo o que tem contra mim. Tá. Mas eu quero ver quem é que aqui que vê quem é a seu favor. Até você vê o que é contra mim. E eu vejo o que é contra você. Isso aí qualquer um consegue ver com o mínimo discernimento. A questão é quem de nós temos visto quem é o nosso favor. Quem é a teu favor? É um anjo? É um profeta? É um querubim? É o arcanjo? Não, é o Filho de Deus. Ele é a seu favor. Então seja você também a seu favor. Faça algo diferente do que você tem feito.